terça, dia 14 de novembro de 2023. Foi o último dia que eu amamentei um pedrinho. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre desmame. Então, pessoal, para você que ainda não me conhece, eu sou a Letícia, mãe do Pedrinho, canto, sou cristã. E aqui no meu canal tem um pouco de tudo. Tem rotina, tem vídeo eu cantando, né, adorando. Tem muita coisa legal. E hoje eu vim falar sobre o desmame. Peço perdão pela voz, eu tô um pouquinho gripada, então eu tô louca. Mas eu decidi vir gravar esse vídeo para falar com você, minha amiga, que também é mamãe, também tem filhos, que também está passando por essa fase, não sabe por onde começar. E eu vim contar para vocês a minha experiência. Como eu disse no comecinho do vídeo, eu fiz o desmame do Pedro em novembro de 2023, nós já estamos em janeiro, então já tem 2 meses. Daí eu vim contar para vocês como foi, né, que eu decidi fazer e como foi o processo de fazer esse desmame. Eu decidi fazer o desmame do Pedro porque já estava extremamente cansativo, né? Eu percebi que quando eu estava, ele não comia, ele não dormia, ele queria ficar o tempo inteiro no peito, né? Eu também não tinha liberdade, eu não conseguia fazer nada. Eu tinha que estar sempre, por exemplo, sempre fazendo alguma coisa em casa, porque se eu sentasse, ele pedia peito. Então já estava me incomodando muito, eu já não estava me sentindo bem. E eu percebi que quando eu estava, ele não comia, ele só queria peito, ele não dormia, ele só queria peito. Então eu percebi que já estava sendo prejudicial para ele. Né? Quando ele ficava só com o papai ou com a vovó, ele sempre comia bastante, dormia muito bem, mas comigo não. E eu percebi que era por causa do TT, né? Como ele chama, TT. Então, em novembro, eu fiz uma viagem, eu fui para Goiânia, para Trindade, na verdade, para o Congresso de Mulheres que teve. E o Pedrinho ficou em casa com meu marido, com o papai dele. E foi uma viagem de 4, 5 dias. Então, eu aproveitei, né, que eu iria passar esses dias longe para já fazer o desmame. Então, quando foi na terça, 5 da tarde, no dia 14 de novembro, foi a última vez que eu amamentei, né? O meu ônibus ia sair daqui de Palmas para Goiânia, se eu não me engano, às 7 da noite. Então, eu amamentei ele, terminei de me arrumar e fui para a rodoviária para pegar o ônibus. Né? Fiquei 4, 5 dias longe. E ele ficou todo esse tempo sem o TT. Eu sofri bastante. Né? Antes disso, eu já tinha ido na pediatra, já tinha falado do meu desejo de fazer o desmame. Ela me recomendou tentar fazer o desmame noturno e dar o TT só durante o dia. Pra gente não funcionou, porque ele sabia que o TT ainda estava lá. Né? Então, por mais que eu tentasse não dar o TT à noite para ele, durante o dia ele ainda estava muito viciado, ele ainda pedia muito, ele queria muito. E nossa rotina ficou muito difícil, né? Então eu percebi que eu precisaria fazer o desmame total. Nesse tempo que nós tentamos fazer só o desmame noturno, meu marido dormia com ele em um outro quarto, só os dois, porque se eu estivesse, ele não dormia. Né? Então funcionava, mas nos dias que meu marido não podia dormir com ele, por algum motivo, algum compromisso, lá estava ele dormindo só com o TT. Então a gente resolveu fazer o desmame total e aproveitamos essa minha viagem, né, para a gente poder fazer esse desmame total. Como eu disse, fiz essa viagem, fui para Goiânia. Eu fui na terça à noite, cheguei no domingo, meio-dia. E quando eu cheguei, meu marido foi me buscar na rodoviária, o Pedrinho estava lá. E geralmente, assim, toda vez que eu chegava de algum lugar, no trabalho, ou que eu saía, que eu chegava, a primeira coisa que ele fazia, antes de tudo, era pedir TT. E dessa vez não. Ele veio, me abraçou, brincou ali comigo e tal. E aí entramos no carro, fomos pra casa. Quando eu tava chegando em casa, foi que ele realmente pediu TT. Aí eu tentei distrair ele, né, pra não ter que dar o peito pra ele. E chegamos em casa, almoçamos. E depois do almoço a gente foi dormir, né, o soninho da tarde dele. E aí ele pediu pela primeira vez. E foi desesperador, porque eu tive que inventar uma história pra ele, né. Antes de viajar, eu tinha falado pra ele que a mamãe ia viajar e o TT também ia viajar. Mas que só a mamãe ia voltar de viagem, que o TT não ia voltar de viagem.
Conversei com ele várias vezes sobre isso, repeti várias vezes. Eu falo pra ele, meu bem, você entendeu? E ele, sim, eu respondi que sim. Então eu conversei bastante com ele. E aí quando eu cheguei, né, que nós fomos dormir ali depois do almoço, ele chorou muito, pedindo PT. E aí eu ficava falando pra ele, você lembra que a mamãe falou que a mamãe ia viajar, o PT ia viajar, mas o PT não ia voltar? Então a mamãe voltou, mas o PT não voltou. E ele ficou ali, chorou por um tempo, bastante, aquele choro bem desesperado, assim, de partir o coração. E eu sempre oferecendo colo pra ele, você quer dormir no colinho? Dorme aqui no ombro da mamãe, bota a cabeça aqui. E enfim, depois de muito tempo ele aceitou deitar no meu colo e dormiu dessa forma. Quando foi à noite, nós fomos pra igreja. Ele pediu, mas eu sempre falava pra ele nessa história de que o TT não tinha vontade de viagem. E aí ele pedia uma ou duas vezes, logo ele parava de pedir, ia brincar, fazer alguma coisa. E quando foi, né, fomos pra igreja, depois voltamos pra casa no mesmo dia. Quando foi pra dormir à noite, ele já não pediu mais. Ele já pediu direto o colinho, o ombro, né? E assim foi. Né? No segundo dia, ele pediu novamente, 2 vezes no segundo dia, né? Na segunda, ele pediu 2 vezes pra mamar. Pediu o TT 2 vezes. E eu sempre contando a história de que o TT estava viajando, que o TT não voltou de viagem. E aí eu falava isso pra ele e ele parava de pedir, sabe? Assim foi durante os primeiros dias, né? Ele sempre pedindo ali o TT. Não pedia muito, com tanta frequência como que ele pedia antes. Mas ele pedia ali 2, 3 vezes por dia. Eu sempre contava essa história pra ele, de que o TT não ia voltar de viagem. E ele parava de pedir. E aí a nossa luta maior mesmo foi na hora de dormir. Mas desde o primeiro dia, assim, que eu ofereci o ombro, o colinho pra ele dormir, né? Já no segundo dia ele já não pediu mais peito para dormir, ele já foi direto pedindo colo. Depois ele já pediu logo a cama, nem o colo ele queria mais. Confesso que eu fiquei assim com o coração partido, né? Meu Deus, nem o colinho ele não quer mais, ele já quer dormir na cama sozinho. E assim foi, né? Na minha opinião, eu achei que seria mais difícil, porque o Pedro, ele era muito apegado com o TT, com o peito. Muito mesmo. E eu confesso que achei que esse processo seria mais difícil do que realmente foi. Mas em novembro ele estava com 1 ano e 9 meses, né? Então ele já entende muita coisa, ele já fala algumas palavrinhas, ele entende, você pergunta se ele entendeu, ele fala que sim. Então ele já tem, né, essa noção, essa ciência, então eu acredito que isso possa ter ajudado, né, no desmame, porque ele já entende tudo que a gente fala, né? Então eu acho que o ponto principal que foi essencial para que não tornasse essa fase ainda mais difícil foi ele já ter entendimento das coisas, né? Então eu conversei muito com ele, falei para ele o que ia acontecer, conversei, e ele sempre falando que estava entendendo. Então acho que isso ajudou muito, sabe? O diálogo, a fala, de contar para ele o que ia acontecer, como que ia ser, né? Daquele dia em diante, eu acredito que isso ajudou muito. E aí, como eu disse, né, antes de tudo isso começar, eu tinha procurado a pediatra, tinha pedido para ela me receitar um medicamento para o leite secar, ela não quis fazer isso. E, enfim, tentei fazer mamadeira e tudo, não deu certo, até que chegou essa viagem e aproveitamos para fazer o desmame. Eu tenho uma amiga que ela fez o desmame de todos os filhos dela tomando medicamento. Esse medicamento ideal é ser prescrito por um médico. Eu vou deixar o nome do medicamento aqui, não indico você a tomar sem o seu médico passar para você, porque ele tem efeitos colaterais fortes. Né? Eu não senti nada, mas porque eu sempre tomava doses menores. Né? A minha amiga, ela tomou esse medicamento, ela tomou meio comprimido só. Ele é um potinho bem pequenininho assim, que vem com 2 comprimidinhos minúsculos, do tamanho de um grãozinho de arroz comprimido. E aí você pode, né, de acordo com a medida que o seu médico passar, você pode tomar um comprimido inteiro ou meio comprimido. Como ele tem um efeito colateral muito forte, eu tomava apenas meio comprimido, até porque eu estava em viagem, eu viajei para participar de um evento, então assim, eu não podia correr o risco de passar mal lá, né? Então eu tomei meio comprimido a cada 12 horas. Não resolveu, não fez efeito. Meu peito enchia muito, queria empedrar, doía muito. Né? E o remédio não resolveu. Comprei o segundo pote do medicamento, não resolveu. Voltei para casa, meu peito ainda estava muito cheio, ainda doía muito, eu não aguentava tocar, né? Doía muito mesmo. E o medicamento para mim não resolveu. O que resolveu mesmo foi esperar os dias passarem, né? Quando a gente está nesse processo de desmame,
o seu corpo naturalmente ele entende que não existe mais aquela demanda de produção de leite, então ao longo do tempo ele vai parando de produzir. Isso é demorado, é dolorido, mas eu tentei fazer essa produção cessar com o uso de medicamento, mas comigo não funcionou. Né? Fiz por conta própria, como eu disse, não foi um médico que me receitou, não aconselho você fazer isso. Tá? Vá no seu médico, pergunte o que ele acha. Mas pra mim o medicamento não funcionou. E todo mundo ficou, minhas amigas ficaram me zoando, me chamando de vaca leiteira, porque, como eu disse, né, uma amiga minha que me indicou esse medicamento e ela tomou apenas meio comprimido. E pra ela resolveu. Eu já tomei 2 potes, então resolveu. Então, pra mim foi um processo bem dolorido, né, fisicamente, bem sofrido. Mas consegui vencer. Eu não lembro exatamente quando, assim, eu percebi que o meu leite secou 100%. Mas eu me lembro que passou 2, 3 semanas e eu ainda tinha leite, né? Só bastante, assim, quase um mês depois, um mês e uma semana, que eu percebi que não tinha, assim, que tinha zerado e não tinha, né, que tinha secado totalmente. Porque ele vai diminuindo a produção aos poucos e ainda vai ficando aquele pouquinho de leite ali, né? Até secar seu peito totalmente demora um pouco. Então, esse foi o meu lado do desmame, né? No começo do vídeo eu falei como foi o lado do Pedrinho, como foi a aceitação dele nesse processo. E agora eu contei como foi a minha. E nisso já estamos aí para 2 meses sem amamentar. Eu ainda vejo alguns vídeos assim no celular. Eu filmei a última vez que amamentei ele, vou postar lá no Instagram. Vou deixar aqui também um pedacinho do vídeo passando aqui. Eu queria registrar esse momento. Né, eu tive poucos vídeos e fotos assim de amamentando mesmo ele quando ele era menorzinho, porque eu não gostava de ficar filmando ali, mostrando meu peito e tal. Né, às vezes a gente, eu vejo tanta gente, né, gostando de filmar o outro amamentar e posta em grupo, posta não sei aonde, eu não gostava dessa exposição. Então eu quase não fiz foto, vídeo amamentando ele, eu gostaria de ter feito mais pra ficar de recordação, mas eu não fiz. Tenho pouquíssimos vídeos assim amamentando ele quando ele era, né, recém-nascido e tal, pouquíssimos registros. Mas eu quis filmar a última vez que eu fiz isso, a última vez, né, o último TT, a última vez que eu amamentei o Pedrinho. E vou postar o vídeo lá no Instagram. Me segue lá, inclusive, se você ainda não me segue. E é isso. Fica saudade, fica. Mas pra mim foi muito libertador. Né? Não que amamentar fosse um fardo, não foi isso. Pra mim foi muito fácil amamentar, eu não senti dor. Né? Tem mulher que racha o peito, que ferve, sangra. Eu não tive esse problema. Pra mim sempre foi muito fácil amamentar desde o primeiro dia. E muito prazeroso. Mas chega um momento que não é mais, né, prazeroso nem pra mamãe, nem pro bebê. E é o momento de encerrar o ciclo. E foi isso que aconteceu conosco, e já estamos aí há 2 meses sem amamentar. Né? Hoje o Pedrinho às vezes pede o TT, né? Só que ele já pede, já vem rindo, pedindo, porque ele sabe que não tem mais TT, né? Então ele fica fazendo gracinha assim com a minha cara mesmo. Ele vem, coloca a mão, ele pega, mas ele é só tirando sarro mesmo com a minha cara, sabe? Quem conhece o Pedrinho sabe que ele gosta de fazer muita gracinha, então ele vem, pede, brinca, mas não é pedindo mesmo de verdade, chorando, querendo como era antes, né? É mesmo mais por brincadeira e diversão. Então é isso, pessoal. Isso foi o meu relato de desmame. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me acompanhem lá no Instagram, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like. Esse ano de 2024 pretendo postar com mais frequência por aqui. Tanto vídeos de rotina, quanto esses bate-papos que eu posto por aqui, quanto vídeos de adoração cantando. Então espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver no canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo e até a próxima.